Bom dia! E aí, tudo bem? Então, eu quero ver se consigo, nessa semana, fazer aí um vlog semanal e cada dia contar um pouquinho, né, dessa minha nova função dentro do restaurante. E hoje eu começo oficialmente aí como sous-chefe do restaurante. No vídeo passado eu falei, né, que aqui é normal você dar o 2 weeks notice, né, quando você fala, né, para o seu trabalho que você está saindo. Então você trabalha por lá 2 semanas até eles se ajeitarem. E a princípio o outro restaurante falou que ok, que precisaria dessas 2 semanas, mas recebi uma mensagem falando que elas acham que o volume, né, caiu um pouco de vendas e tal, e que elas não fariam tantos preparos essa semana, logo que eu estaria liberada, né, para já começar. Na verdade, elas colocaram para eu descansar uma semana, mas eu já falei com o trabalho atual, que agora, né, o oficial, o meu único trabalho, vamos dizer assim, meu único local é a empresa para que eu trabalho, para que eu já poderia começar. E aí na mesma hora já recebi, ela me mandou, né, a gerente me mandou o contrato e já assinei. Então hoje oficialmente começo aí como sous-chefe. E eu já quis começar, na verdade, porque eu tô louca para conseguir organizar e aprender algumas questões que estão assim necessitando de uma instrução e de uma atenção, porque é o que faz a diferença no dia a dia do restaurante. E é disso que eu quero começar, né, a falar. Vira e mexe, eu acho interessante que quando eu tô com amigos e as pessoas falam, pô, você é chefe e tal, sous-chefe, chefe, eu trabalho na cozinha, tem uma impressão que a gente, que eu talvez, consiga, ou que eu faça vários pratos elaborados, que eu sou aquela cozinheira assim, master, tipo a Masterchef. E na verdade, eu já falei isso uma outra vez, o trabalho na cozinha é como se fosse um trabalho é uma linha de produção, né? Então depois que você aprende ali, é um trabalho de executar e um trabalho de performance. E o trabalho do chefe, ele é como se fosse um gerente ou um diretor de uma linha de produção, né, do chão da fábrica, vamos dizer assim. E você vai coordenando a equipe para que tenha diminuição dos custos, né, aumento de produtividade, controle, né, dos custos e tudo mais. Então, na verdade, simplesmente um trabalho bem parecido com um gerente de fábrica, vamos dizer assim, porém utilizando comida. Mas sim, existe a função e, por exemplo, a chefe, né, dona, ela que cria os pratos. Hoje ela está muito envolvida com a parte da padaria, né, da empresa. Então, no desenvolvimento de receitas, em testar, né. Então, sim, ela faz, ela cozinha assim bastante, né. A minha função hoje é muito reproduzir simplesmente aquela receita. E na faculdade, uma das coisas que você aprende na verdade, as técnicas culinárias e também o porquê, né? Quando você olha uma receita, você já começa a lê-la de uma forma diferente. Então você entende a ordem, às vezes até com uma receita escrita, existe um porquê por isso. Então assim, é muito mais interpretar aquilo dali do que simplesmente um momento de você cozinhar bastante. Para ser bem sincera, eu acho que eu cozinhava mais antes de vir para cá, antes de fazer a faculdade de gastronomia, do que agora, porque o dia é muito corrido
é muito pesado e quando você chega em casa, você não tá no molde de querer ficar fazendo receitas elaboradas. Então no dia a dia aqui em casa eu faço comidas bem simples, alimentação bem parecida que eu tinha no Brasil. A diferença é que, assim, talvez com mais agilidade, organização, né? E aí sim eu acho que você utiliza o que você aprende, né, dentro de casa. E aí quando eu assistia programas como MasterChef, eu acho que assim, eu acho bacana, né, as pessoas que têm uma outra profissão e tal, e realmente gosta de testar receitas, de aprender coisas novas. E às vezes o que no programa, né, acabava aparecendo e tal, a questão é exatamente eles não terem as técnicas ou já o costume de um cozinheiro profissional, de uma pessoa que trabalha na cozinha profissional e aí sabe algumas, vamos dizer assim, não malandragens, mas sabe algumas dicas, algumas formas, né, de executar melhor. E quando você está seguindo uma receita, você vai seguir exatamente porque você nunca testou antes, então você vai seguir passo a passo e você vai descobrindo. Mas cozinhar é um ato aí que você vai aperfeiçoando com o tempo. Então é isso aí, acabando meu passeio aqui com o Kikinho, indo para casa, tomar um café da manhã e ir para o trabalho. Uma das coisas que eu estou bem feliz é que agora eu tenho um horário fixo de trabalho, então eu vou estar entrando, eu abro o restaurante, né? Eu chego lá por volta de 7h30 e fico lá até mais ou menos umas 4h30 da tarde. Pode perceber, cheguei em casa e primeiro dia aí, né, como a sous chef, a gerente geral até foi lá, né, para dar os parabéns pelo primeiro dia. Eu acabei sendo promovida para sous chef e a cozinheira mais experiente, ela foi promovida para junior sous chef, que era a minha posição, e hoje a gente trabalhou o dia inteiro juntas. E aí uma das coisas que mudou assim para o meu contrato, né, foi a questão que agora eu vou ter uma carga horária aí garantida de 40 a 44 horas, que é uma coisa que eu estava querendo, né, porque quando você trabalha só como line cook, ou prep cook, na verdade você ganha por hora e vai muito pela necessidade, né, do dia, do que você precisa produzir. E eu já falei, eu acho que em algum outro vídeo, que às vezes se não tem trabalho, você pode ser cortado. Então a lei só garante que você, no mínimo 3 horas, né, então o seu shift, o mais curto que ele pode ser vai ser de 3 horas, mas isso acontecia muito, né, antes do Covid, quando a gente tinha uma equipe maior. Você vai trabalhar, você começa e aí você pode ser cortado com 4, com 5, com 3 horas de trabalho, e isso é meio complicado, né, quando você está pensando no seu orçamento, né, de quanto que você vai receber, você nunca sabe disso. E aí fica aí para quem está vindo aí como aluno internacional e muito provavelmente vai trabalhar, né, por hora e shifts, tem essa questão, né? Pode ser na construção civil, pode ser em restaurante, pode ser em loja. Se não tiver movimento, eles realmente cortam. Lembrando que aqui, né, como eu acho que também já fiz um vídeo falando que aqui não tem CLT. Então eu vou aí mais ou menos trabalhar 5 vezes na semana, sabendo que obviamente qualquer problema de algum cozinheiro ficar doente, não aparecer para trabalhar ou alguma coisa, sou eu que vou ter que, né, ir lá.
Então, assim, a responsabilidade, né, por ser um cargo de liderança, sempre vai recair, né, comigo. Então, estima-se 5 vezes na semana, e aí o dia inteiro. Então, mesmo que não tenha movimento, eu tô lá. Eu ainda vou receber treinamentos, né, sobre a parte de administração, né? A dona, são 2 donas, né? Uma é a chefe de cozinha e a outra é a parte mais do financeiro. Ela tá só terminando de dar uma arrumada, né, nas planilhas e tal, e aí ela quer me dar um treinamento assim pra gente falar a mesma língua e a gente começar, né, essa nova etapa, né, que faz parte mais do sous-chef. Então hoje, por exemplo, por algumas vezes eu já fiquei mais um pouco no escritório e não tanto na cozinha. E uma outra vantagem é que o restaurante ele fica mais ou menos aqui a 20, 25 minutos aqui de casa, de transporte público, então é muito bom, porque aquele outro trabalho que eu fazia, às vezes eu já demorei até 1 hora e tanto para chegar em casa. Eu já falei, né, que esse bairro, que eu amo esse bairro, mas em relação ao transporte público ele ainda precisa melhorar, ele ainda pode melhorar. Tem projeto para melhorar, mas agora pelo menos eu sei aí que o meu tempo, hoje eu super cheguei em 15 minutos de manhã, porque eu vou muito cedo, e na volta aí demorou uns 25, 30 minutinhos, né, porque sempre tem um trânsitozinho, mas pelo menos isso também vou estar ganhando no meu dia a dia. E só para terminar e fechar a segunda-feira, mas eu quero fazer a continuação, né? Cada dia eu vou falar um pouquinho sobre essa nova posição. Mas cheguei em casa e daqui a pouco tô indo no queridinho do Costco para fazer aí as compras do mês. Beleza? Até amanhã. Tchau. Bom dia! Hoje é terça-feira e hoje é day off. Normalmente minhas folgas são aos domingos e às segundas, mas como eu comecei na função nova e aí eu já estou disponível, né, para tá trabalhando aí a semana toda, e ontem eu não queria deixar a minha cozinheira sozinha, então eu me escalei para trabalhar ontem, e hoje que eu sei que é um dia mais tranquilo lá, eu tirei o dia aí para descansar. E uma das funções, né, que agora eu sou responsável é fazer o schedule, fazer, né, a escala de todo mundo. E então vai acabar eu às vezes tendo que modificar a minha própria, né, vamos dizer assim, rotina, dependendo da necessidade que a gente tem lá. Mas no dia de hoje eu quero falar um pouquinho sobre transferable skills. A dica aí para quem quer vir, né, fazer o college de gastronomia, trabalhar no restaurante, pensando como processo de imigração, mas sabendo que pode ser que você, depois de algum tempo, você queira mudar, e aí é uma questão aí que você pode trabalhar no seu resume, no seu currículo, né, que eles valorizam, né, isso que se chama transferable skills. Então, como o nome diz, né, são habilidades que você consegue transferir. Então isso ocorre quando você está mudando de área, né? Então, no meu resume, por exemplo, quando eu cheguei aqui e tudo mais, a minha experiência de 10 anos de personal trainer, o que eu poderia tirar, né, da minha experiência para botar no currículo para achar emprego, vamos dizer, na área de restaurante. Então são algumas habilidades que você vai desenvolvendo no seu dia a dia, né, por conta da área que você está atuando, e que você pode transferir ou carregar para uma outra área. E aí, alguns transferable skills da cozinha é a questão de você trabalhar num fast-paced environment, né, que seria um local de rápido, né, de constante mudança, trabalhar sob pressão, né, under pressure. Então você conseguir trabalhar sob pressão, multitasking, que, né, você multitarefar, você faz várias coisas ao mesmo tempo. A sua capacidade de organização, para uma cozinha funcionar bem, ela precisa
ser e estar organizada sempre. E aí no cargo, como agora eu tô, né, mais de gerência, né, de gerenciamento, vai ser controle de custos, né, inventário, liderança, né. Hoje eu lidero a cozinha, mas também estou sempre em contato com o pessoal, né, da frente, né, que são os servers, os garçons, os garçonetes e tudo mais, com os fornecedores, né, porque eu faço as compras, então também isso é um transferable skill. E, enfim, utilizar isso no seu currículo como uma questão de você ter experiência, mesmo que você esteja indo para uma área muito diferente, mas são todas as habilidades que você vai desenvolvendo quando você trabalha dentro de um restaurante. E o que eu acho interessante aqui no Canadá é que essa questão de você mudar de área não é uma coisa mal vista. Na verdade, no seu currículo ou numa entrevista de trabalho, simplesmente é como se você conseguir fazer o link, né, o porquê você está mudando de área, o que você quer, qual é o seu objetivo com isso, você pode valorizar ou enriquecer ainda a sua história profissional. Então aqui já é muito comum as pessoas mudarem de área, é muito comum, né, o jovem trabalhar num restaurante por um tempo e aí depois ele muda completamente, ele faz a universidade, ele muda, mas usa isso para agregar, né? Não é às vezes só uma questão, estou trabalhando nisso para pagar as contas. Então é isso, para o vídeo de terça-feira, lembrando que não estou terminando o vídeo, mas eu estou fazendo um pouquinho cada dia. Mas falando aí sobre transferable skills, sobre como você pode projetar, né? Às vezes e é muito comum, eu me lembro quando eu estava aí no Brasil, eu conversei com o chefe Túlio, que ele também fez George Brown, hoje ele já está como chefe executivo de um restaurante aqui. Entrei em contato com ele e ele falou assim: Renata, é bem comum, né, depois de um tempo, o pessoal realmente sair da área ou da cozinha em si, porque é um trabalho muito puxado e tal. E então é já legal você ter em mente, né, sempre fazendo aí ter uma questão de curto, médio e longo prazo nesse processo todo, que é mudar de país, nesse processo todo de imigração, né, e a vida que você quer ter aqui no Canadá. No vídeo de hoje, de terça-feira, do meu day off, foi sobre transferable skills. Hoje quero dar uma volta, não tá chovendo, quero dar uma volta aí de bike, mas também tem que fazer as coisas da casa, fazer uma limpeza, cozinhar, enfim. E eu volto aqui mostrando um pouquinho do restante da minha semana e conversando com vocês, beleza? Bom dia! Hoje, quarta-feira, então depois de um dia off, voltamos aí. E eu acho que é minha primeira quarta-feira trabalhando, porque era o dia que eu tava no outro trabalho. E hoje eu vou estar aí com a cozinha cheia. Isso significa, seremos 3 na cozinha. E como eu falei que cada dia eu vou falar um pouquinho sobre questões de trabalho. Ontem eu falei, né, que uma dos transferable skills é que você, como chefe, né, você lidera uma equipe. E eu até falei que hoje de manhã eu estaria com a casa cheia, porque eu estava aí trabalhando, éramos 3 na cozinha. Um vídeo lá atrás, e por muito tempo depois que a gente reabriu o restaurante depois de lockdown e tudo mais, eu e a outra cozinheira estávamos trabalhando sozinhas o dia inteiro, mas o volume começou a aumentar bastante e aí agora a gente está aí com shift de normalmente 2 e às vezes 3 pessoas. E eu gravei, né, um vídeo falando sobre aqui, como aqui é multicultural, você vai ver pessoas de vários lugares do mundo. E é muito interessante, se você vier trabalhar na cozinha, você está aberto a conhecer outras culturas
e saber, né, trabalhar com as diferenças, porque realmente para você ter um bom dia de trabalho, você precisa formar uma equipe. O trabalho na cozinha não tem como ser individual e egoísmo, né? E você só pensar em você. Você tem que pensar sempre. E eu tenho gostado muito das pessoas com quem eu estou trabalhando. Inclusive, uma das, vamos dizer assim, exigências que eu fiz quando eles me abordaram para ser sous-chefe foi que eles dessem um aumento para a cozinheira mais experiente, que está lá comigo praticamente o mesmo tempo que eu tenho de restaurante, 2 anos. E eu fico muito feliz porque ela conseguiu. Porque não tem como você trabalhar numa cozinha, e isso acontece muito, de você ter pessoas muito sem experiência nenhuma. E aí, eu obviamente, para facilitar, né, todo esse momento de transição que a gente está passando, porque a gente está reabrindo, né, e eu sei que eu acho que final do mês provavelmente a gente vai reabrir para que as pessoas possam comer dentro do restaurante. Eu precisava de ter alguém que eu não precisasse treinar nesse sentido da rotina da cozinha. E também consegui trazer de volta uma que eu treinei, ela era estagiária na outra localidade, eu treinei ela foi lá pro restaurante, pegava alguns shifts só, ela tinha conseguido um outro emprego. E aí eu sabia que se eu abordasse ela, e acabou eu abordando ela, e a dona acabou abordando ela, e ela conseguiu um aumento, e ela conseguiu ficar lá na nossa localidade, e não no bar, porque, como eu falei, elas também têm um bar, mas ela não gostava muito de trabalhar por conta dos horários à noite. Então eu fiquei muito feliz de conseguir ter 2, pelo menos, pessoas já experientes, já treinadas, com todo o cardápio e toda a rotina. E eu depois acabei conseguindo mais um cozinheiro que ele tinha 0 de experiência e eu tive que treinar ele, né, do zero, do básico, e o garoto super pegou assim o trabalho. Então eu fico muito feliz e é muito gostoso essa questão, né, de trabalho em equipe. Eu sempre gostei, nunca tive problema. Eu falei uma vez, né, que o trabalho na cozinha é quase um trabalho de performance. E se assemelha muito ao esporte, e eu sou muito fã de esporte, e essa questão de equipe também, né, de você estar ali, você precisa do outro e um se ajuda. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também na George Brown, na experiência da faculdade, porque nós tínhamos os laboratórios e nós éramos responsáveis pela limpeza da cozinha. E na verdade a aula só acabava quando todos tinham, né, apresentado seus pratos e todos limpassem, né? Então era para todo mundo estar limpando aí toda a cozinha. Então você só terminava quando a aula só terminava quando a cozinha já estava pronta e estava todo mundo aí se ajudando. Eu acho que isso é muito interessante. Num restaurante isso às vezes não acontece por conta dos shifts. Tem shifts que acabam mais cedo, né, são shifts menores, você pode estar um shift maior. Como eu já falei, a minha posição agora, eu abro e fecho o restaurante todo dia, então eu vou ser a última pessoa provavelmente a estar saindo, mas todo mundo se ajuda para que facilite o trabalho pro próximo ou facilite o dia, né, seguinte. Então hoje a menina, sem eu perceber, né, eu estava ocupada fazendo alguma outra coisa, quando eu vi, ela já estava fazendo já os preparos pro dia de amanhã. E isso eu tenho assim, é muito gostoso estar num ambiente assim de trabalho. E aí, né, como eu falo que a gente aqui conhece pessoas do mundo inteiro, então uma cozinheira do Vietnã, outra da Indonésia, o meu cozinheiro é da Colômbia, uma das garçonetes é britânica, duas canadenses. Então assim, o antigo supervisor
que hoje ele também faz as entregas pra gente, as compras do Chile. Então é assim, é uma equipe multicultural mesmo. E com isso, sotaques diferentes e níveis de inglês diferentes. Então você tem que... Isso eu I appreciate. Isso eu realmente... Eu falo isso para pessoas, amigos canadenses, que realmente tá no Canadá. Você tem esse desafio, né? Você se expressar, porque não é a sua língua, mas você também interpretar outras pessoas que também não têm o inglês como primeira língua. Então é um desafio, mas é muito legal esse crescimento, e eu vejo isso como enriquecedor. Então por hoje é só, e amanhã eu venho aqui e mostro mais um pouquinho do meu dia. Amanhã eu vou ter uma reunião de avaliação do meu papel, né? Normalmente quando elas fazem essa avaliação é quando vem um aumento. Como elas queriam me manter, elas me deram um aumento antes de fazer a avaliação. Mas amanhã eu venho aqui e falo mais um pouquinho. Beleza? Beijo. Bom dia. Semana tá terminando e a cara de cansada só piora. Mas hoje é sexta-feira. Ontem eu acabei não gravando, né, um vídeo. Mas falar mais um pouquinho e encerrar, né, esse vídeo, para mais uma vez tentar não fazer vídeos muito longos. Então, como falei, ontem eu tive o meu review e normalmente quando eles fazem avaliação, né, isso significa que vem aumento por aí, ou vem uma chamada. E assim, quando eles não estão satisfeitos com o funcionário, eu já vi isso acontecer, eles fazem um review, uma avaliação, para mostrar, né, quais são as questões que a pessoa tem que trabalhar, e aí se permanecer, e aí nas avaliações, se você está tirando uma nota mais baixa, eu acredito que é uma justificativa se eles tiverem que mandar um funcionário embora. Aqui não tem uma cultura de demissão assim, tipo, não se adaptou, manda embora assim. Então eu vejo que às vezes tem uma paciência até demais quando um funcionário não está desempenhando bem o seu papel. Mas se você tem uma boa avaliação, então significa que você está no caminho certo. E na empresa, desde que eu comecei, eu tenho sido financeiramente remunerada pelo bom desempenho, né? Então agora oficialmente me tornei a sous-chefe. Ontem também de manhã tive reunião com a dona sobre a parte que eu vou estar, né, desempenhando em relação à compra de comida para o restaurante, sobre estoque, inventário, enfim, aprendendo essa nova parte aí da administração, né, do restaurante. Bom, mas eu quero terminar esse vídeo, o último tema, o último assunto, falando sobre questão salarial. As pessoas me perguntam assim, se dá para você ter uma vida bacana trabalhando em restaurante, trabalhando como cozinheira. E também vejo muitas pessoas, né, quando começam a rascunhar esse projeto aqui, muitas pessoas falam, nossa, olha, aqui se você ganhar um salário mínimo, você tem uma vida digna. E de fato tem. Você tem uma vida digna, você vai conseguir morar num local seguro, vai comer bem, e aí você tem acesso, né, à saúde que é pública. Enfim, sim, você consegue ter uma vida digna com o salário mínimo. Mas o meu conselho não venha com a mentalidade que o seu teto vai ser o salário mínimo. Venha com a ambição de querer ter uma vida acima do salário mínimo. Eu vi assim, tá assim, assustador o valor, né, da hora, como subiu nos restaurantes, porque tá bem complicado de conseguir cozinheiros.
muito porque muitos ainda preferem ficar em casa recebendo ajuda do governo, que foi baseado no salário mínimo, do que voltar a trabalhar. Então o governo agora vai reduzir, né, praticamente aí a metade do que as pessoas estão recebendo, para exatamente forçar essa pessoa a voltar à vida ativa, né, a vida profissional ativa. Mas assim, não tem essa mentalidade. Eu vejo que essa mentalidade às vezes pega até muito pro canadense, ficar muito numa questão assim, tá, beleza, tô ganhando um pouco acima do salário mínimo, então tô bem. E eu tô falando isso na realidade de Toronto. Então assim, às vezes as pessoas têm uma questão de Toronto, Vancouver são cidades caras, o custo de vida é alto, mas os salários também são mais altos, né? Ou você consegue crescer, ou tem mais opção. Ou seja, você pode começar em restaurante, mas você fala, cara, não, eu quero trabalhar, eu acho que eu consigo trabalhar numa outra área. Você vai ter mais opções aqui. Enquanto eu conversando, né, com algumas pessoas que moram nas cidades menores, dizem que, cara, às vezes você tem a oportunidade de emprego é muito nos entry-level jobs, ou muito com trabalhos que só estão pagando o salário mínimo. Meu conselho seja ambicioso, vá atrás, queira crescer, entenda a área que você está, entenda as restrições que a cidade que você escolher vai impor para o seu crescimento, e pense grande, porque o Projeto Canadá, para você sair do seu país, da sua zona de conforto, ele tem que valer a pena. Sim, o início de vida aqui vai ser abrir mão de muita coisa. Você, né, tá iniciando a sua vida aqui, quando você vem para o college, pagando college é caro, então o início aqui é bem restrito. Provavelmente você vai trabalhar num entry-level job, receber o salário mínimo, mas pós-college foque em crescer, porque o que eu tenho percebido é que o país tem oportunidades para crescimento. Então entenda certinho o local, a região que você quer ir, pensar às vezes um custo de vida mais baixo em cidades menores pode te restringir na sua vida pós-college. College vai durar aí 2, 3 anos, mas a vida após isso é o que você quer. Então, eu estou falando isso da realidade que eu estou enxergando aqui em Toronto, e estou percebendo que realmente, mesmo com toda a questão de pandemia, como o mercado está agora nesse momento. Então, nesse dia que eu não tenho a vista linda da minha caminhada, voltar e trabalhar. Hoje é um dia muito especial, estou indo tomar minha segunda dose e em breve, né, parece que em 2 semanas nós estaremos entrando na fase 3 e o restaurante vai estar reabrindo, né, para que as pessoas entrem nele, né, que a gente chama de dine-in, e a dinâmica vai mudar. Então eu venho aqui e conto, né, como que vai ser essa mudança. Beleza? Até a próxima. Tchau!